Bem-vindo aí o povo do YouTube, um abraço aí. Arizinho da Mangueira tá ali, tranquilo, lá vou eu, Arizinho. Comeu um peixe lá hoje, Arizinho, língua com batata e agrião, hein? Acabou, né? Olha, o tema da nossa mensagem é o homem que prendeu Deus. Caramba! Existe isso? Pois é. Existe isso. Nós vamos mostrar, só que ele não vai ficar preso. O Evangelho vai soltar Deus. Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo de número 10 ao 22. Não sai ninguém. Fecha a porta aí. Aonde tiver um demônio alojado a 5 quilômetros. É isso? Meu irmão. A 5 quilômetros que tiver um demônio alojado, fica quietinho aí, hein? Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, de 1,5 côvado a altura. Versículo de número 1. Deixa eu ver quantos versículos eu vou ler. São 11 versículos, mas eu vou ler, eu tenho uma boa leitura. De ouro pura cobrirás, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás no 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela, 2 argolas do outro lado. 13. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirá de ouro. Pode ir, Miguel. Meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Pode ir, Miguel. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Isso era Deus falando com Moisés. Versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. 18. Fará 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. 19. Você vê o que eu tenho que ler de Bíblia para ensinar o povo, hein? 1 querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade da outra parte, de uma peça com o propiciatório. Farei dos querubins nas 2 extremidades dele. 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas um para outro, olhando para o propiciatório. 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. 22. Ali, dentro da arca, cercado, com os querubins protegendo, lá dentro dessa arca, com essa medida toda que você deu, quem estaria lá dentro? Geraldo? Moisés? Paulo? Jesus de Nazaré? Jesus o Cristo? Vamos ver quem estaria lá dentro. Ali, disse Deus a Moisés: virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Pegou? Quer dizer que Deus mandou Moisés fazer uma arca com todas aquelas medidas cobertas de ouro. E Deus estaria lá dentro da arca, e de lá de dentro da arca, Deus falaria com Moisés acerca do povo. Sabe o que Moisés fez? Prendeu Deus aqui dentro. Que não era aqui que ele estaria? É isso que Moisés fez, e é isso que o povo em Bíblia. Eu leio traçando a personalidade desses homens. Todos os homens, todo ser humano, todo, incluindo a mim e a cada um dos senhores, temos distúrbios de personalidades. E a nossa maturidade é que vai ajeitando isso. Todos nós somos passíveis de erros, de falhas. Todos nós temos comportamentos que muitas das vezes desconhecemos.
Paulo disse isso. Quando eu quero fazer o bem, encontro o mal que está em mim. Todos nós temos toque, psicose, todos nós temos manias, passamos por crises existenciais. Com os homens que escreveram a Bíblia não foi diferente. Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, eu analisando o nível psicológico, o comportamento de Elias, não vendo ele como um homem santo que desceu do céu, mas um ser humano cheio de falhas, Elias tinha mania de perseguição. 1 de Reis, tem aí, Miguel? Capítulo 19, versículo 10, daqui a pouco nós voltamos por aí. E Elias respondeu a Deus quando Deus perguntou aonde ele estava. Olha o lado emocional deste homem depois de enfrentar 400 profetas de Baal. Este homem orou, não choveu. Este homem afetou a crise econômica de Israel. Os gados, alguns morreram porque não choveu. E Israel vivia da agropecuária. Ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então, quem faz uma análise comportamental do ser humano, 9, versículo de número 54, olha aí, Lucas, capítulo 9, versículo 54, Lucas, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Como que um homem santo veio do céu para pregar o evangelho, chamado de discípulo amado, manda descer fogo do céu para consumir as pessoas? Claro, isso passa batido por você, mas quem faz uma análise comportamental do ser humano, como eu procuro fazer dos escritores da Bíblia, está vendo que é um homem que é bipolar. Não é assim que nos sentimos? Dizemos que amamos as pessoas, daqui a pouco atraímos. Quando as pessoas dizem eu amo a minha mulher e atrai, isso é bipolar. A pessoa sente uma coisa agora, sente outra. Ora, se eles fossem homens que desceram do céu para fazer a obra de Deus, eles não iriam errar nunca. Ele não poderia ter esse tipo de sentimento. Olha lá o que diz o versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito sois? Vocês não sabem, vocês são bipolar. Vocês não sabem nem qual é o sentimento de vocês. Como que eu posso confiar em João? Se eu falar alguma coisa, vai ferir, vai mandar descer fogo do céu para me consumir. É assim que se faz uma análise comportamental das pessoas que estão escrevendo. Foram homens, não foi Deus. Deus não escreveu um livro da Bíblia, nenhum. Foram homens que escreveram. Homens com personalidades, com traços de personalidades. Te mostrei Elias com mania de perseguição. Estou te mostrando João com atitude bipolar. Tinha também Tomé. Tomé era paranoico. Tomé duvidava da própria sombra. Havia Paulo antes da conversão, um homem extremamente, uma fera raivosa. E continuou assim, porque mesmo se convertendo, fica a nossa natureza. Paulo, para não poder se ensoberbecer, e que era um homem soberbo, precisou ter um espinho na sua carne para frear a sua soberba. Foi ele que disse com a boca dele, para que eu não me ensoberbecesse segundo a grandeza das revelações. Quer dizer que se não coloca um espinho na carne, muitas das coisas que nós poderíamos ler em Paulo não era revelação, seria soberba. Então,
Quando eu faço uma análise comportamental dos personagens bíblicos, eu começo a ver que determinadas coisas que eles falaram, muitas das coisas, diante de Deus não seria bem assim. Paulo dizia, digo eu, não o Senhor, na questão humana. Um outro personagem problemático aqui dentro da Bíblia era Judas, cara. Judas tinha dupla personalidade. Por fora, era extremamente aceitável na comunidade. Fazia parte dos zelotes, formado na economia da época, nunca foi repreendido pelo mestre, mas lá dentro, a sua personalidade o corroía. Ele era o traidor, agia silenciosamente. Quantos não são assim? Quantas pessoas que você não conhece, que você conhece que não é assim? Uma cobra, uma serpente. E quando isso aflora, como aflorou de Judas, sabe o que as pessoas diziam? Ah, Judas não, que é isso, cara? Você acha que na noite em que o mestre disse, um de vocês que mete a mão no prato comigo vai me trair, os olhares foram em direção a quem? Pedro. Porque Pedro era colérico. A personalidade de Pedro eu não citei aqui, mas era uma das piores entre eles. Pedro era um homem extremamente impulsivo. Um dia, no colegiado apostólico, uma atitude de Pedro quase bota tudo a perder. Ele mete a mão na espada, corta a orelha de um homem chamado Malco. É essa a atitude de um apóstolo? É essa a atitude de um homem? Negou a Cristo diante de uma mulher que no censo em Israel não era considerado como nada? Então a personalidade do time escolhida por Jesus, hoje, na psiquiatria, seria totalmente recusável. Pedro era um homem que eu queria estar a quilômetros de distância. Judas, muito pior. Mateus trabalhava na alfândega, ele roubava dos judeus para fazer festa para os soldados romanos, para ter licenciosidade para roubar na alfândega. Que é isso? Era um homem odiado entre os judeus. Mas esse era o time escolhido por Jesus. Assim como Moisés. Você leu o relato comigo? E agora eu quero chegar em Moisés. Você viu Êxodo capítulo 25, Miguel, versículo de número 1, por favor? Todo aquele relato que eu falei, Deus estava falando segundo o que Moisés disse. Porque não foi Deus que disse. Gênesis não há nada que Deus disse. A Moisés escrevendo o que Deus disse. Uma coisa é o que Deus diz, e não tem nenhuma passagem na Bíblia dizendo que Deus disse. Tudo que está aqui na Bíblia foi um homem dizendo que Deus disse. Mas pode não ter sido Deus a falar, porque são homens. E tudo o que um homem aqui dentro disse, hoje, eu, Geraldo, fazendo uma análise comportamental, eu posso dizer, isso não foi Deus. Isso não foi de Deus. Por quê? Porque hoje, mais do que eles, eu conheço o caráter de Deus. Olha lá, Êxodo capítulo 25, Miguel, versículo 1, tem aí? Digita para mim, por favor. Temos? O 25 é depois do 26. Oi? É antes, viu aí? Eu te ajudei você, ela me ajudou. Disse o Senhor a Moisés. Quando você lê isso, o que você acha? Olha o que Deus disse a Moisés. Mas foi o que Deus disse a Moisés, ou o que Moisés escreveu em Êxodo dizendo que Deus disse a ele? Foi o que Moisés escreveu. Então eu estou acreditando no que Moisés disse. Mas se não foi Deus que disse, foi Moisés que chegou lá e disse, ó, Deus me falou isso aqui, hein? Tá, Moisés, nós acreditamos em você. Deus falou isso com você, Moisés? Deus falou comigo. E o povo então acreditou.
Mas vamos analisar se realmente Deus teria falado isso a Moisés, ou se de repente Moisés tinha uma personalidade que levou ele a falar isso para que o povo acreditasse nele como acreditou. Hein? Porque olha o que Deus disse a Moisés, e você leu o contexto comigo. Deus disse a Moisés, segundo Moisés, que Deus mandou fazer uma caixa, mais ou menos desse tamanho, um pouco maior, cobrir esta caixa de ouro, botar 2 querubins, e Deus iria andar lá dentro. Foi isso que Moisés disse, que Deus falou com ele. E o povo acreditou. Êxodo 37, versículo 1, Miguel. Espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. Fez também Bezalel, porque aí o povo foi lá e fez o que Moisés disse, porque Moisés disse foi Deus que mandou, só que Deus não falou com ninguém, chamou Moisés aqui no cantinho, disse Moisés. E ele deu sozinho, Moisés deu uma ordem para o povo fazer uma arca, que Deus iria ficar dentro dessa arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, e era o seu comprimento de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, a altura. Pronto, obedeceu. E aonde o povo ia para a guerra, Deus iria também, mas Deus iria aonde? Dentro da arca. Olha lá o que diz Números 7, versículo 89, olha aí. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, que Deus estava lá dentro, a arca lá dentro de uma tenda, e Deus dentro da arca. Então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e era assim que Deus lhe falava. Quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca, e ali estava a presença de Deus. Quando chegou em determinado lugar, eles roubaram a arca ficou lá no lugar lá, eles ficaram desesperados. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero passar para os senhores? Será mesmo? Será mesmo que Deus chamou Moisés e falou, olha, eu falei com Adão no paraíso, falei com Abraão livre, falei com Jacó, Jacó lutou comigo, antes de você, Moisés, eu até falei com você na sarça ardente. Por que é que chega em Moisés, ele bota Deus dentro de uma arca e diz mais, ninguém poderia entrar lá a não ser Moisés e os sumos sacerdotes e o resto do povo? Deus não fala com vocês. Será mesmo que Deus faria isso? Depois de ter experiência com Adão, diz que Enoque andou com Deus, diz que falou com Abraão, Isaac e Jacó, Deus falou com Noé, não precisou de arca, não precisou de sacerdotes, não precisou de interferência de homens, Deus falou com esses homens. Quando chega Moisés, Moisés diz, não, tem que fazer uma arca, Deus vai falar de dentro desta arca, mas só o sumo sacerdote é que vai falar com Deus. Foi assim ou não foi a história? Foi. E quem é que pegou esse protótipo? Quem é que pegou essa ideia louca? Porque Deus não faria isto. Deus não iria falar com Adão livremente, falar com Abraão livremente, e para falar com o povo de Israel, depois que Deus tira o povo do Egito, para falar com o povo, só Moisés. E quem ele escolhesse que poderia ir lá diante de Deus, ficou muito fácil montar um esquema desse para escravizar o povo. E o povo aceitou. Se eu estivesse lá,
com a mente atrasada, eu aceitaria. Por quê? Porque as pessoas pensaram o quê? Deus fala com Moisés, foi Deus que mandou. Mas será que se alguém pensar e falar, pô, mas espera aí, se Deus falou com Abraão, não precisou de arca? Se Deus apareceu a Noé, se Deus apareceu a Moisés mesmo na sarça ardente era livre, como é que Moisés bota Deus dentro de uma arca e agora para mim falar com ele, alguém tem que ir lá? Então você prendeu Deus, Moisés? Então Deus ficou dentro de uma arca, eu preciso falar com Deus, não pode, só o sumo sacerdote, só um homem muito santo. Espera aí, tem alguma coisa de muito errada e eu nunca vi ninguém falar nada sobre isso, porque isso faz bem à religião, porque é o protótipo, a igreja evangélica é o protótipo disso. Aonde está Deus para os evangélicos? Dentro do templo das Assembleias de Deus. Quem é que fala com Deus nesse lugar? O homem santo aqui, o sacerdote aqui. O dízimo tem que ser entregue a quem lá na Assembleia de Deus? Ao sacerdote aqui. E o sacerdote aqui, quem é? Na igreja Assembleia de Deus e todas as igrejas pentecostais, quem é que fala em língua lá? O pastor da igreja. E quando alguém lá fala em língua, sabe o que ele diz? Cala-te. Que é isso? É sim, senhor. Cala-te. Profeta da igreja sou eu, o anjo da igreja aqui sou eu. Foi isso que Moisés fez. A igreja aí adotou exatamente esse perfil. Eles prenderam Deus dentro da igreja. Se você aceitar Deus na sua casa, não vale. Não vale não, porque Deus não está lá. Deus está na arca que Moisés fez. Esta arca hoje chama-se Igreja Evangélica. É verdade. E só tem acesso a Deus o sumo sacerdote. Se você se levantar lá atrás e falar, Deus me disse que não é assim não. Deus me disse que o meu dízimo eu posso entregar na outra igreja lá na esquina. Não pode. Você tem que entregar o dízimo na casa do Senhor. E a casa do Senhor é a igreja evangélica. A casa do Senhor não pode ser na igreja espírita. Pode? Não, você pode dar igreja. Não, porque onde você vai? Não, porque eu sou da igreja espírita. Então você não tem Deus. Por quê? Porque Deus está preso. Moisés prendeu Deus dentro da arca. Eu notei aqui, interessante a passagem de Gênesis 32, versículo 26, que olha só, ó, antes de Moisés, olha como é que Deus era, ó. Disse este, que era o anjo, era uma manifestação, né, de Deus no antigo pacto. Ele disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Existe alguma arca aqui nesse relacionamento entre Deus e esse homem? Ou Deus aqui está livre? Sabe por quê? Porque não havia mente doentia de Moisés. Eu vou traçar o perfil psicológico de vocês de Moisés. Moisés, ele não era herdeiro do trono. Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Aprendeu todas as ciências do Egito. Mas ele sabia que ele não tinha direito ao trono. Ele não tinha genética faraônica. Quando Moisés viu que ele estava envelhecendo e outro sucessor viria e não poderia ter acomodação, possivelmente Moisés começou a querer ter status como esteve. Porque veja bem, é verdade que Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. É verdade. Mas Deus não usou Moisés para escravizar o povo novamente. Porque foi isso que Moisés fez. Sim ou não? Sim, ele libertou o povo do Egito, mas escravizou até a cruz com mandamentos pesados, difíceis de carregar. Paulo, vá a ele, por favor. E trouxe benefícios da saída do Egito até os dias de hoje. Os descendentes de Moisés vivem como verdadeiro faraó da igreja evangélica. No Egito ele não teria herança nenhuma. Fora do Egito, como líder religioso, Moisés governou até a cruz, e da cruz para cá estão os seus descendentes, vivendo como faraó dentro das igrejas evangélicas, seguindo quem? Moisés.
É verdade. Vamos levantar uma igreja para Deus aqui, vamos fazer um altar. É o protótipo de Moisés. Vamos fazer aqui. E os irmãos querem consultar a Deus? Querem. O pastor está lá no gabinete pastoral. Quem foi no gabinete aqui, diga Deixe-me ir, pois já rompeu um dia. E respondeu Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Versículo 27. Perguntou-lhe: pois como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Versículo 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com a arca. Com quem? Mas como é que Deus estava livre lutando com os homens? E Moisés entra no cenário, prende o homem, prende Deus lá dentro da arca e diz: a partir de hoje, Deus me disse para mim fazer uma arca, e lá de dentro da arca ele vai falar comigo a respeito de vocês. Ficou fácil demais. Qual é a direção da igreja evangélica? No líder. A direção de Deus para a ovelha, diz o pastor Malaquias, está no pastor presidente para todas as igrejas universal. Todas têm que pregar a mesma coisa. Isso, olha lá, viu? Escola Bíblica Dominical, todas elas iguais. Quem escreveu? Deus? Não. Quem foi que escreveu? Um teólogo da igreja. E todo mundo obedece aquilo, ninguém analisa. Não. Espera aí, será que Deus quer isso mesmo? Então será que Deus lutou com esse homem livremente, falou com Noé, falou com Abraão, e agora Deus está ali dentro, e só quem tem acesso é o Moisés e os sacerdotes? Vou repetir. Faraó escravizou o povo no Egito. Moisés escravizou o povo em Israel. Cristo libertou todo mundo dos dois. Faraó foi mais manso do que Moisés. Faraó governava o povo no Egito, mas dava comida, dava bebida, eles criavam seus filhos. Moisés liberta o povo do Egito e coloca uma lei duríssima, que até apedrejamento tinha que ter. Você acha que Deus queria isso? Atos capítulo 15, versículo de número 1 ao 10. Leia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, 2 pontos. Olha o que alguns indivíduos lá da Judéia ensinavam: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Isso é o que Moisés ensinou quando tirou o povo do Egito. E ele falava que isto aqui era o que Deus mandou para ele, e ele ouviu isso aonde? De dentro de uma arca. Isso foi o que o mundo aceitou. Eu não aceitaria. Eu não iria aceitar que o Deus Criador que está dentro de mim só iria me salvar se eu fizesse a circuncisão que os senhores conhecem muito bem. Diz o versículo de número 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e ao presbítero com respeito a essa questão. Paulo disse: espera aí, tem alguma coisa errada, cara? Não bate. Pô, quer dizer que eu só vou ser salvo se eu fizer a circuncisão? Agora preste atenção: se fizesse a circuncisão, tinha que fazer os outros 612 preceitos, que eram 613. Então eles usavam a circuncisão como uma forma de massagear. Se você não circuncidar, mas tem que circuncidar, fazer a lei do liberato. Tinha que fazer as festas da primícia, dos pães asmos, fazer o jejum,
Os ritos cerimoniais não era apenas a circuncisão. Cortou o negocinho. Entendeu, Salvador? Não é apenas cortar o negocinho. Então diz que Paulo e Barnabé falaram, pô, cara, mas Cristo já morreu. Cristo é a nossa Páscoa. É o sacrifício perfeito. Será que eu tenho que me submeter a mesmo aos ritos mosaicos? Ou eu tenho que viver pela graça justificado por ela? Então diz que houve uma... Versículo 3. Enviado, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a convenção do gentio, causaram grande alegria a todos os irmãos. 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. 5. Insurgiram-se, entretanto, algum da seita dos fariseus, os fiéis seguidores da lei de Moisés, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso continua aí dentro. E observar a lei de Moisés consistia em quê? Em os sacerdotes ser fiel representantes de Deus. Ninguém poderia passar à frente dos sacerdotes na questão de ouvir ou falar com Deus. Você tinha que o sacerdote, e tem mais, hein? Você lê aí, o sumo sacerdote, quando entrava lá, ele tinha que ir com uma cordinha, um sininho, penduradinho, ia lá, porque segundo Moisés, se ele tivesse em pecado, ele morria lá. Deus iria matar o homem se ele fizesse xixi na calça. Você sabe que a humanidade aceitou isso. Isso é um meio de colocar medo no homem, para ele ficar fiel ali ao dogma. Meu irmão, eu já contei aqui aonde a gente frequentava lá no calabouço, o homem fumava escondido dentro do banheiro. Ele acabava de fumar, ele chupava uma bala, porque como presbítero ele tinha que ir lá perto do apóstolo e dizia: gente, mas Deus não viu? Deus viu, mas se o apóstolo não me ver, ele tira meu cargo. Entendi. O medo vai amarrado com a cordinha, porque se chegar diante do apóstolo em pecado, Deus ceifa a vida dele. Você já ouviu o nego falar e se levantou contra o pastor da igreja? Olha lá o que aconteceu, olha lá, ó. Vai, problema do ungido com Deus é com quem ungiu ele. E quem foi que ungiu os pastores da igreja? Quem foi? Homens. Deus não ungiu ninguém. Aqui não tem. Não tem uma passagem que Deus jogou um óleo sobre o homem e disse assim: eu te ungi, agora você é pastor da igreja. Paulo consagrou quem com óleo? Ninguém. Isso tudo é feitiçaria, isso tudo é obra da carne. Tanto é que eles não têm poderes. Eu meto o pau neles, meto o bambu, meto o birimbau neles. Cadê? Meu irmão, se esses caras tivessem poder, eu já tinha morrido há muito tempo. Até meu nome na boca da rã já colocaram. É da rã, do sapo, sei lá. E surgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar e determinar que observe a lei de Moisés. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios e a palavra do evangelho crescem. 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós, como nos concedera. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, os judeus, nem não puderam suportar, e nem nós. Este jugo que os judeus não puderam suportar, quem foi que deu? Moisés. Quando? Quando eles saíram do Egito. Qual foi a estratégia? Esse povo não pode ficar livre. Nós temos que trazê-los sobre a rédea. Vamos botar uma lei dura que eles não podem servir. Você acha que Deus daria uma lei ao seu povo que eles não podiam
praticar, porque o povo, ninguém conseguiu cumprir a lei, tanto é que Jesus veio exatamente para isso, que ninguém cumpria a lei, todos estavam culpados. Paulo disse que se tropeçasse um ponto, ficaria culpado de todo. Paulo disse, Tiago disse, Paulo disse que todos os que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição. Deus iria dar uma lei para que o povo andasse debaixo de maldição. Isso foi o quê? Moisés. Tanto é que a lei é chamada de lei de Moisés. Moisés entrou em conflito, como eu citei aqui no início, as pessoas têm dupla personalidade. Eu citei para você o perfil psicológico deles. Tu viu João, o discípulo amado, mandou descer fogo do céu. Tomé, paranoico. Paulo, sanguinário, cheio de psicose. E Jesus de Nazaré, que era um homem que era gestor das suas emoções, também tinha conflitos. Ele não tinha afinidade familiar. Quando ele estava lá realizando o milagre, alguém disse, a tua mãe está aí fora. Sabe o que ele disse? Vou lá levantar, espera aí um pouquinho que eu vou beijar minha mãe, vou abraçar ela. Foi isso? Sabe o que ele disse? A minha mãe e o meu pai são aqueles que fazem a vontade dele e o servem. E a mãe ficou lá do lado de fora. Você como mãe, se fosse buscar o teu filho, ele falasse para você, você ia ficar triste? Ia. Ia. Nada de bom pode ser dado a uma natureza caída. Absolutamente nada. E esses homens aqui, todos eles, tinham conflitos internos. E que quando analisado à luz da ótica do comportamento humano, você acha que possivelmente eles falharam em nome de Deus, como Moisés deu essa lei. Olha lá, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. Que Deus é esse então que quer que eu adore e me dá um jugo que eu não posso suportar? Aí Jesus entra na história para desfazer as obras de Moisés. Perguntaram a ele, tu veio destruir? Não, eu não posso destruir sem cumprir. Eu não vim abirrogar, eu vim para cumprir. Agora, quando eu cumprir, este jugo aqui não será mais. O jugo será leve e será suave. E quando você apresenta isso à igreja, sabe, a igreja diz, aí, porta larga aí, ó. Olha lá, porta larga, olha lá o cabelo dela, olha lá. Hilarilarie, olha lá, o cabelo dela é hilarilarie. Não é. Na realidade, não é jugo nem leve nem pesado. A igreja não tem jugo nenhum. Disse Pedro, ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados carregando no madeiro. O povo da graça de Deus está livre, sem jugo, sem Moisés. Foi isso que Moisés veio fazer. Faraó, seu meio tio de consideração. Moisés não era nada no palácio. Estava lá por consideração a filha de Faraó. Moisés era bastardo, não tinha nada do sangue de Faraó. Ele não podia dizer... Há uma passagem em Hebreus que diz que Moisés abriu mão dos tesouros do Egito. Não abriu mão de tesouro nenhum. O tesouro não era dele. Ele não tinha direito a herança nenhuma. Não tinha descendência faraônica para ter os tesouros do Egito. Ele olhava de longe. Ele sabia que velho não poderia ser enterrado lá com Ramsés 2, 3, terceiro, 4. Não poderia. Tanto é que quando Moisés morre, sabe o que Deus faz para Moisés? Você sabe? Sabe? Deus chegou e falou, Moisés, olha aqui, ó. Tá vendo a terra prometida? Nossa, ela mana leite e mel, caramba. Tu não vai entrar lá não, Moisés. Você foi muito mal. Você disse coisas que eu não disse. Você fez coisas que eu não faria. Você colocou um jugo pesado sobre os teus irmãos por conflitos emocionais. Você quis ser líder, mas escravizando o meu povo, que eu mandei você libertar. Jeremias 7:22, coloca mais uma vez aí, Miguel, para ficar bem gravadinho aí. Olha aí, Jeremias 7:22. Porque nada falei a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito,
sobre o governo de Faraó, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Se não foi Deus que mandou dar holocausto e sacrifício, quem foi que mandou? Moisés. E Moisés mandou de acordo com Deus ou dele mesmo? Esse é o perfil que eu traço. Não é que Moisés não foi usado por Deus, ele foi usado, mas de usado ele passou a ser ousado. Eu também vou ser líder. Meu tio emprestado também foi. Eu também quero ter uma herança. Eu também quero ser como um faraó da igreja. Eu também quero ser o pastor presidente. Ninguém vai falar com Deus se não for por mim, já que Deus me usou. Se eu falar que Deus mandou falar, todo vai falar. Muito líder aí está assim. Eles começam muito bem. Começa a trazer uma revelação. Daqui a pouco, ninguém pode falar se não passar pelo pastor. Ninguém pode fazer se o pastor não falar. Ninguém pode buscar a Deus fora da igreja. Ninguém pode visitar outra igreja sem o consentimento do pastor. Tem isso ou não tem aí nesses mistérios? Se sair daqui para outra igreja, tem que ter carta de recomendação. Tem ou não tem nesses mistérios? Tem. E se sair debaixo daquela congregação, da árvore genealógica do pastor, vai ser a bênção dele. Tem isso ou não tem? Tudo isso aí é herança de Moisés. Orgulho. Era só para libertar o povo. Liberta o povo e deixa Deus. É o que se faz aqui. Se prega libertação para você em termos espirituais, e você é com a sua vida. Se quiser vem aqui, vem. Se não quiser, não vem. Se quiser comer pão com chocolate, come. Se não quiser, come pão com manteiga. Se não quiser, come sem nada. É pregar a liberdade e deixar você com a sua vida. Amém. Mas eles querem se meter na forma de vestir, de cortar o cabelo, que não pode botar short, que não pode. Prenderam Deus de novo. Jesus veio para desfazer isto. Jesus veio para tirar a lei de Moisés, que era dura servir sobre o povo. Os pastores colocaram a lei de Moisés de novo. Tem que dar dízimo sim. Senão, devorador vai na tua casa. Sai da igreja, com 7, 3 vezes 7, 4 vezes 7. Essa palavra aqui é interessante, ó, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Já vamos terminar, olha aí. É ruim, meu irmão. É língua com batata e agrião lá na casa do Ari, meu irmão. Vai lá. Essa palavra aqui, ela é linda, ela é interessante, olha só. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os filhos são os espíritos revestidos de carne, que participam neste plano físico. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, destas mesmos filhos, desta mesma, também Jesus participou igualmente. Era espírito, se revestiu de carne. Para quê? Para que pela sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Você pegou a mensagem de domingo passado? Quem era o diabo no antigo pacto que acusava os crentes de noite e dia? Jesus disse, é Moisés que acusa vocês. Então, pela morte dele, ele veio destruir a lei de Moisés. Só que não acaba ali. O versículo adiante, a semântica da palavra, te dá a entender que esse diabo era a lei que escravizava os crentes. Versículo 15. E livrasse todos que pelo poder da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Que era a lei de Moisés. A lei de Moisés colocou os crentes em escravidão a vida toda. Faraó colocou no Egito. Deus disse a Moisés, vai lá e liberta meu povo. Moisés foi usado para libertar o povo. Foi usado. E ousado, por conta dele, ele escravizou o povo. A primeira coisa que Moisés fez foi colocar Deus numa caixinha. Fica aqui. Aí, povo, ó, Deus está ali dentro. Mentira, Deus já estava dentro do povo. Deus sempre habitou nos seus filhos, meu irmão. Sempre. Quem contou essa história de que Deus estava isolado foi Moisés. O povo acreditou. Quem contou para você que você tinha que buscar Deus nos templos foi os pastores. E você acreditou.
Deus sempre esteja dentro de você. A igreja que pensou que ela estava oca, vazia. E aí, irmã, você vai aonde? Vou na igreja buscar Jeová. Lá vou eu. Lá vou eu. Hoje a festa é na igreja. E a pessoa foi lá dentro da igreja. Senhor, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Meu Deus, oh glória. E Deus dentro dele. Gente, esse povo está... E Deus dentro dele. Ei, eu estou aqui dentro. Me ame aqui, eu estou aqui. Aí Jesus veio e falou: peraí que eu vou falar com esse povo. Ó, quando vocês quiserem orar, vocês não precisam ir no templo, não. Vocês entram dentro do quarto de vocês. Entra dentro do quarto de vocês, fecha a porta, meu filho. Fala com o Pai em secreto. E o Pai que ouve vocês em secreto te recompensará. O povo não ouviu, não. O povo ouviu, sabe o quê? É isso aí! Cala a boca lá, você anda Tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo no cabelo, era fogo. Tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo no cabelo, era fogo. Traduz isso aí! Deus lá dentro do crente. Deus lutando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Moisés foi e prendeu ele lá dentro. Não. Era assim que meu tio fazia. Vocês querem pão? Não. Apedreja. Mata. 40 chibatadas. Perdeu isso? Maldição. Foi isso que o povo aceitou como revelação de Deus. Ele disse: eu vim para livrar vocês do pavor da morte. A lei era um ministério de condenação e morte. Todos os que estavam debaixo da lei tinham pavor da morte. E só atualizando o software, é assim que os crentes estão, com o pavor da morte. E se Jesus vir hoje? Meu Deus do céu, não tomei Santa Ceia? Você não tomou a Santa Ceia? Fica de joelho, porque no primeiro domingo tem ceia. Se Jesus vir daqui até lá, ai meu Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. E o irmão já foi batizado nas águas? Ainda não. Ó, você tem que se batizar nas águas, vai que Jesus volta. Isso é pavor da morte. Tem que se batizar nas águas, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, não pode perder um culto, é culto de sei que, é culto de não sei o que. Eu vivia assim. Eu não sei se você vivia assim, com esse pavor da morte. Eu tinha medo de quem disse que me amava eternamente. Eu tinha medo de Deus. Eu tive medo de Deus por conta dessa maldita religião que segue a Moisés até hoje. Geraldo, toma cuidado. Você sabe que os evangélicos têm vingança, né? O espírito que governa essa gente é a vingança. Olha, Geraldo, eu tenho pena de você. Mentira, quer me ver esmagado. Eu tenho pena de você quando Jesus voltar. Mas espera aí. Deixa eu abrir o paletó por causa do tocinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus voltar, não seria algo bom se ele fosse voltar? Olha, por exemplo, eu tenho um filho, um exemplo, meu filho está ali me esperando para comer bife, língua com batata. Vamos supor que meu filho estivesse em Nova York, eu 10 anos sem ver meu filho, e ele diz: papai, eu estou voltando. E eu vou ficar aqui: ai, Miguel está voltando, meu Deus, e agora? Vai quebrar a casa, vai quebrar tudo, Satanás da Angola, meu Deus. Se ele falar: Geraldo, eu estou voltando, sabe o que eu vou fazer? Mulher, hoje nós temos que tomar banho depois de tanto tempo. Faz pudim, faz cocada, porque Miguel está voltando. Os crentes dizem: Jesus está voltando. É mesmo? Tá. Você não viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não? A enchente aí, é ele que está voltando.
Ah, ele está voltando e tem enchente no Rio do Sul? Pode ficar por aí. Pode ficar por aí. Não vem, não. Toda vez que você vem, traz uma peste, traz uma chuva, traz tudo. Fica por aí. Tinha a pandemia. Era Jesus que estava voltando. Eu falei, olha só. A pandemia voltou, a pandemia acabou, ele não voltou. Pois teve uma guerra de gafanhotos. Sabe o que me disseram? Jesus está voltando. Eu falei, cara. Ô, Jesus, não vem mais não. Daqui a pouco, Geraldo, Jesus está voltando. O que foi? Guerra na Ucrânia. De novo, cara! Não vai ter uma hora que as pessoas vão falar, Jesus está voltando. O salário mínimo é 15 mil reais. Contra filé 2,50. Garrafão de vinho R$1. Eu vou ficar igual Noé, pelado, no cavalo da bolsa. Jesus está voltando. Esse é novo, esse é novo. Eu quero boa notícia, meu irmão. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Vamos parar isso aqui. Sabe o que ele disse? A mentira de Moisés acaba em mim. Esse negócio de o Santo dos Santos, só quem usufruir da presença são os sacerdotes. Na cruz eu acabo com isso. A farra acaba. O mais valente chegou para destruir o valente. Esse negócio de prender o Pai lá dentro e só um daqueles usufruir da presença, isso acaba no Tetelestai. A presença agora é um direito de cada um de vocês. Todos nós temos acesso ao Pai pelo aquele sangue bendito derramado naquela cruz. Chega, Moisés, chega de mentira, chega de paranoia. O Evangelho libertou Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Moisés prendeu. Os pastores gostaram e disseram, vamos na igreja para buscar Deus. Alguns mandam recadinho para você. A irmã está desviada. A irmã está o quê? É porque a irmã nunca mais foi à igreja. Eu sou a igreja. Não, a irmã não tem vindo mais no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a minha mente, é o meu coração, aonde ele revelou que não era mais a lei de Moisés em tábuas de pedras e não seria mais em páginas amareladas. Ele disse que depois da queda do templo, ele escreveria a lei dele na minha mente e no meu coração. É aonde ele habita, é aonde ele mora, é aonde ele está, é onde eu vivo com convicção, reinando em vida, em perfeita vitória, conduzido em triunfo, inseparável do seu amor, porque nenhuma, nem meia, não existe mais condenação. Nós estamos livres. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, vinde pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho agora é vivo, é novo e vivo. O outro era antigo e morto, aonde trazia pavor da morte. Senhor, pegamos essa mulher em ato de adultério. Moisés, quem disse? Moisés enganou vocês com a sua paranoia. Vocês estão perdidos, ninguém vai apedrejar ninguém. Mas ela adulterou o problema dela e do marido. Cadê o marido de atrás? O marido, você era mulher? Traz o marido lá também. Não, é porque meu irmão, ato de adultério flagrante tem que estar os dois. A lei fazia isto, acusava
apedrejava? Quantos dos senhores não foram acusados na sua mente? Você sabe que uma irmã, lá onde a gente era coiote, a irmã disse: hoje eu não posso ceiar. Falei: por quê, irmã? A irmã tem que cear. É a comunhão do corpo de Cristo. É porque ontem eu fiz sexo com meu marido. Mas minha senhora, a senhora foi fazer sexo justamente ontem com o seu marido? Pois é, ontem dia 10, dia do pagamento, né? Abençoados, você é a morada de Deus. Deus não está mais numa caixinha, não está mais na arca. O profeta Jeremias, quando viu o abuso de Moisés, disse: quando vocês multiplicarem na terra. Tem aí, Miguel? Jeremias 3,15. Olha o que o profeta, já vendo que aquilo não era um negócio legal, olha o que ele disse. Olha lá, é aí, Miguel, 3,15. Miguel, me ajuda, porque eu já não estou sentindo nada. É aí mesmo. Dar-vos-ei pastores. Aí, sucederá que quando vos multiplicar, o profeta Jeremias, hein? Você vê mais na frente lá, ele já estava dizendo: Geraldo, lá na frente você ajuda aí também, que a gente já vai ajudar aqui no passado. Olha lá, sucederá que quando vos multiplicar e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhe virá à mente, não se lembrarão dela e nem sentirão falta. Eu também não quero que se faça outra. Se foi Deus que mandou, por que ele mandou destruir a que Moisés mandou? Porque não foi Deus coisa nenhuma. O que Deus fez está lá em Hebreus, capítulo de número 8, Miguel, versículo de número 10. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem, Miguel? Tem. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Numa tábua, numa Bíblia, na sua mente. Depois daqueles dias, eram dias da ira, da vingança, da queda do templo, do juízo lá em Israel, no ano 70. Depois daqueles dias, na sua mente, imprimirei as leis de Moisés. Ele disse: não, a lei de Moisés é dura serviço. Eu vou colocar a minha lei. Cada um será responsável pelos seus atos. Cada um terá que amar o seu próximo, e quem não amar o seu próximo, que sofra as consequências. Mas as minhas leis, elas não estarão mais em páginas amareladas, nem em tábuas de pedra. Também não será a lei de Moisés, serão as minhas leis, e também sobre o seu coração eu as escreverei, não mais Moisés. E assim, e só deve ser assim, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Onde está o povo de Deus? Por favor, diga a glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16, olha aí. Meu alma. Levar a calabada. Que calabada. A mão desliga o telefone. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus está lá numa arca, dentro da igreja evangélica pentecostal? Deus é o pavor? Uau! Quando Paulo disse isso, meu irmão, mas a turma se levantou e disse: herege, safado, traíra, você da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fariseu, zeloso perseguidor da igreja, está dizendo que Deus não está dentro da arca, que você mesmo ia adorar, Paulo? Sim. A minha mente foi cauterizada por Moisés, eu me deixei escravizar por Moisés. Eu dei o meu dízimo, eu dei o meu sacrifício, eu ia ao templo na hora sexta, na hora nona.
Eu era judeu dos hebreus porque eu não sabia que a lei dele estava na minha mente, no meu coração. Eu não sabia que a responsabilidade nesse plano físico, na horizontal, era minha e que eu deveria seguir a lei do amor, porque um novo mandamento ele nos deu a lei do amor, e é esta lei que está imprimida na minha mente, no meu coração. Chega de sacrifício, chega de cerimônia, chega de honrar púlpito pastoral, chega de chamar homem de meu pastorzão, chega de me submeter a ritos e a regras que me humilham diante da minha esposa, diante da minha comunidade. Eu nasci para a liberdade, e esta liberdade veio através do conhecimento da graça de Deus. Vocês não sabem que vocês são um santuário, vocês são a morada do Deus eterno? Quem não sabe, fica sabendo, porque Deus habita dentro de cada um de vocês, e ponto final. 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 16, tem aí, Miguel? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque a arca que é o santuário de Deus vai lá no Brás, lá tem uma igreja lá. Lá tem uma arca da aliança. Os caras tudo de branco assim, uns pateta, né? Tudo de branco assim aí. Ensaia igual o enterro da rainha. Passo carregando a arca da aliança. Deus disse ao profeta: não quero que vocês se lembrem dela. Sabe o que eles estão dizendo com isso? Deus está aqui dentro dessa arca. E um monte de gente botando a mão. Bota. O pastor diz assim: só vale se botar as duas mãos. Aí o cara bota duas mãos. Os obreiros vêm tudo com a mão aqui. Sério? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: eu habitarei e andarei dentro da arca da aliança, como eu disse a Moisés. Paulo disse: não, esse negócio de Moisés falar, eu disse que Deus só está aqui, disse exclusivamente a ele e beneficiou ele, os sacerdotes e os pastores até hoje. Paulo tira a ótica da responsabilidade e disse: Deus não está apenas na minha vida, não está apenas na minha igreja, não está apenas aonde eu congrego. Deus habita e anda no meio de vocês. Quem recebe, diga glória a Deus. É isso aí. E eu termino com Efésios 3,16, tudo 16. Coloca o 15, Miguel. Eu não gosto assim Coloca o 14, Miguel. Aí, Miguel. Deixa eu explicar, estamos na hora, mas deixa eu explicar, tá? Paulo era um judeu, vocês sabem disso. Isso era um conceito judaico. Tanto ficar de joelho para orar, como ter aquela posição no muro da lamentação, tá? Não adianta dobrar o joelho se a mente estiver fechada. A posição não importa. Orai sem cessar. Você pode orar na rua, na chuva, na fazenda. É isso aí. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. É este Deus que eu apresento a vocês. Amém. Não apresento o Deus da religião, um Deus mau, que castiga, porque um pai até disciplina, mas um pai não aleja, não mata, não esfola, não abandona, ele cuida. E hoje, como Dia dos Pais, eu apresento a vocês esse Deus de amor, esse Deus que não te desampara, que não abre mão de você, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem nenhuma outra criatura pode separar vocês dele. Ele habita com poder no homem interior, para iluminar os olhos do teu entendimento e te fazer entender que você não precisa de representante nesta terra, que você não precisa perguntar nada a um homem acerca da sua relação com Deus. Fecha a porta após de você, entra no teu quarto escuro, dentro de você, e fala com ele, e aquele que te vê em secreto
te recompensará. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.